Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 22 de agosto de 2021, o programa Momento Espírita de número 864. Momento Espírita que vai ao ar sempre aqui, através da Rádio Clube 1 FM 91.1 Band News na macro região, com a finalidade maior de levar até vocês o Evangelho de Jesus, os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Vocês podem nos ouvir também através da internet, acessando o site da Rádio Clube, sãocarlos.radioclube1.com.br, ou ainda nos assistirem através do Facebook. Nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, e desde já sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nós estamos recebendo nessa manhã de domingo, como convidado, Anderson Rodrigues de Melo, que é professor, palestrante espírita e trabalhador da SEI, Sociedade Espírita Inspiração, na cidade de São Paulo. Anderson, bom dia, seja bem-vindo, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Bom dia, Roberto, bom dia, ouvintes do Momento Espírita e aqueles que acompanham pelo Facebook. Mais uma vez estamos aqui recebendo o convite, que eu já disse de certa feita, é uma convocação para falarmos do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Anderson, nós vamos te pedir que você faça a prece inicial do programa, por gentileza. Sim, vamos orar. Pensamos em Jesus nesse momento, veja nossos olhos, rogando ao Pai, força, luz, entendimento, para que as palavras saiam fáceis, inteligíveis e toquem o coração de todos, em especial daqueles que se encontram em dores por conta da perda de entes queridos, nesse momento da humanidade, de pandemia, um momento menos fácil, mas com os ensinamentos do Cristo, a força de Deus, o esclarecimento da doutrina espírita, possamos passar e vamos passar. Que possamos ter uma manhã de alegria, de entendimento e esclarecimento aos nossos corações mais uma vez. Que a paz esteja conosco durante todo o programa. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, o programa de hoje aborda o tema Missão do Homem Inteligente na Terra. Dentro de instantes, o Anderson estará desdobrando esse tema para reflexões de todos nós. Momento Mensagem nos traz uma mensagem que vem ao encontro. O título é Lâmpadas e Inteligências. E a tua participação, amigo ouvinte, amiga ouvinte, pode se dar através do nosso WhatsApp. Para fazer perguntas, DDD 16 993161147. Repetindo o nosso WhatsApp, 993161147. Envie sua mensagem com a sua pergunta e a resposta será dada no próximo domingo, no próximo programa. Muito bem. Vamos agora abrir espaço para o bom dia do nosso companheiro de apresentação desse programa, Zezinho de Mel, que nos dá o bom dia com uma linda mensagem de título Antecipa-te no Bem. Agora um recado para o seu coração. Momento Mensagem para reflexão. Antecipa-te no bem. Não esperes um convite especial da vida para ajudar os sofredores do caminho. Sem fazer uso das palavras, eles expressam, nas dores que carregam, o apelo ao teu concurso fraterno. A quem chore em silêncio, trazendo sob o veludo da riqueza chagas morais que desconheces. Outros enfrentam, solitários, a enfermidade que lhes castiga o corpo, enquanto muitos se debatem na orfandade. Não estão longe também aqueles que, sem teto nem apoio, se dariam por felizes ao receberem simples pedaço de pão.
É provável ainda que no próprio agrupamento familiar em que te encontras haja dilacerações, clamando pelo bálsamo da tua palavra. São todos irmãos em humanidade. Eles não te pedem soluções rápidas para os problemas que carregam. Imploram apenas o teu apoio dentro do clima fraternal que já consegues apresentar. Coloca-te mentalmente no lugar daqueles que sofrem ao teu redor e concluirás que um simples ato de solidariedade te renovará a alma, fortalecendo-te para prosseguir na jornada redentora. Naquela tarde inesquecível em Jerusalém, um certo sireneu foi chamado pelos guardas a auxiliar o mestre que, cambaleante e abatido, mal suportava o peso da cruz na escalada do Calvário. Não esperes que a vida te chame a auxiliar os que caminham vergados pela cruz que carregam. Nem te limites à massa expectante que, embora tocada de compaixão, apenas assiste à passagem dos sofredores. Antecipa-te a eles e o teu gesto, espontâneo e bom, os felicitará, a fim de que, escalando o calvário da redenção, encontrem a paz na libertação espiritual. Irmã Sheila. Muito obrigado, Zezinho. Um ótimo domingo para você. E retornamos agora a palavra para você, Anderson, para que você aborde o tema proposto nessa manhã de domingo. Missão do homem inteligente na Terra. Anderson. Mais uma vez, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e que a pleide de espíritos representada pelo Espírito de Verdade possa nos inspirar nessa manhã de domingo. Aqueles que nos ouvem pela rádio e aqueles que nos acompanham pelo Facebook. A missão do homem inteligente na Terra. É uma mensagem de Ferdinando em 1862, século XIX. Ele vem nos falar para não nos orgulharmos de sermos inteligentes. E se somos uma dessa sumidade de inteligência, principalmente, não se vai descer. Então, o convite que ele faz, e a gente vai colocar aí, o que é ser uma pessoa inteligente? O que é ser uma pessoa inteligente? Um pouquinho antes, a missão do homem inteligente na Terra. Missão nesse sentido, e quando nós falamos de missão no sentido bíblico, evangélico, a gente vai falar de levar a palavra do Cristo. Missionários. Aqueles que conhecem a palavra e utilizam-se da palavra para levar adiante. Essa é a missão. A gente fica muito complicado, né? Nossa, eu tenho uma missão na vida, qual é a minha missão na vida? O que eu tenho que fazer a minha missão na vida? As pessoas estão sempre perguntando isso. Há palestras falando qual a sua missão. Aí muda um pouco mais, né? Coloca o seu propósito de vida, né? Propósito e missão é uma coisa? Não. Como eu já disse em palestras anteriores, a sinonímia perfeita não existe. A gente tem uma palavra que representa vários significados. Mas a missão do homem inteligente na Terra, então vamos lá falar missão. O que seria missão? A missão, vamos tentar aqui colocar como compromisso nosso, a partir do entendimento que temos para poder instruirmos os outros. Bacana? Daí você tira um peso das suas costas, né? Porque quando você acredita que você tem uma missão e você não encontra essa missão, você se frustra. Conheço muita gente na casa espírita que vem, eu não sei qual é a minha missão, eu não sei qual é a minha missão. E qual é a sua missão? E ainda ele vem aqui num convite do homem inteligente na Terra. Vamos tentar esse homem como o ser humano, né? O ser humano. Porque pode ser homem, mulher, né? A gente tem que entender, fazer entendimento da palavra. A primeira coisa, quando a gente vai se aprofundar nos estudos daquilo que nos é apresentado, é entender o que está sendo falado ali, o que está sendo dito, o que é trazido pelo Espírito, para a gente entender o Espírito da palavra. Então, o compromisso do ser humano inteligente na Terra. Olha que interessante.
nos abre um outro campo, um outro entendimento. Fica até mais fácil de entender. O primeiro convite dele é para nós não nos orgulharmos. Por quê? Porque ele vai dizer que a nossa inteligência que a gente tem aqui, nessa existência, nesse planeta, é muito limitada. É muito limitada. O grande problema quando nós nos achamos muito inteligentes, nós temos a tendência de nos afastar de Deus. Tudo sou eu. E aí talvez seja o convite que o Ferdinando vai nos trazer junto à doutrina dos Espíritos para entender isso. Que a inteligência é nos dada como um instrumento. E como tal, né, é um instrumento para ser usado. Ele não é nem bom e nem mal. Olha que legal isso. Um instrumento que não é nem bom e nem mal. Vai depender do uso que eu dou para ele. O uso que eu dou da minha inteligência. E é bacana a gente pensar inteligência, eu estou falando do século XIX, o avanço nas questões da inteligência do ser humano mudou-se muito. Há muito tempo atrás a inteligência era medida até, o QI, né, o quociente de inteligência, que é aquele lado muito racional, número, questão matemática. Não era tão preciso, mas é o que se tinha, né? Passou o tempo, vieram novos tipos de inteligências. Estudos nos trouxeram aí as inteligências múltiplas, a inteligência emocional, pesquisadores trouxeram tudo isso para nós. Mas nós vamos se atentar que é essa inteligência que é nos trazido para nós pensarmos nessa ferramenta que nos é dada para saber como podemos utilizar de forma sensata, correta. Qual é o meu compromisso, então, da inteligência que eu possuo na Terra, né? No planeta, no mundo. É esse entendimento que a gente tem que buscar aqui. Ser um instrumento, então, se a inteligência é um instrumento, que ela seja um instrumento do bem. E ele vai nos dar o exemplo da enxada, né? A pessoa, se você tem uma enxada, em vez de arar a terra, você ataca o seu senhor. Você está fazendo alguma coisa equivocada. Então a gente se prepara já nesse entendimento. Então, se ela é um instrumento, como é que eu vou usar esse instrumento? De que maneira? Como eu posso auxiliar o próximo tendo um instrumento tão positivo em minha vida? Porque todos podem utilizar desse instrumento. Ele está fazendo uma convocação àquele que tem uma inteligência um pouco mais. E como é que eu posso ter um pouco mais de inteligência? Vamos pensar um pouco nisso. Porque o Ferdinando vai dizer assim para nós, que se nos desígnios de Deus ele te fez nascer num local em que sua inteligência fosse estimulada e você realmente apresentasse uma inteligência maior que aqueles que estão ao seu redor, é que você conduzisse a inteligência também. Não é o papel do professor, não é o papel daquele que aprendeu um pouco mais, vai fazer com que os demais possam aprender também. Não é isso? Então isso que me encanta. Eu sou professor de profissão, de formação, eu sou pedagogo, e o nosso papel o pedagogo, né, é aquele que conduz o outro. E nesse convite da missão do ser humano, que a gente colocou, o compromisso do ser humano inteligente, é levar os demais que ainda não entenderam. Todos carregam em si saberes, todos têm. E os homens inteligentes, ou os seres humanos inteligentes, sabem disso. Eu preciso conduzi-los, estimulá-los a pensar. A inteligência nos tira da ignorância. Onde a inteligência entra, a dor, o sofrimento, eu diria, desaparece. Porque a dor, já explicado anteriormente, é necessária para a nossa evolução. Então, a inteligência pode ser estimulada. Mas, por exemplo, nós somos encarnacionistas, sabemos que estamos aqui num planeta, como espíritas, sabemos que estamos num planeta de expiação e provas. Há uma necessidade por estarmos momentaneamente
encarnados aqui, esse momentâneo encarnado leva de dois poucos anos a 100 anos, e nós vamos, nesse decorrer dessa jornada, acrescentarmos muito no nosso repertório, vamos dizer assim, de saberes. Há pessoas que desenvolvem isso por conta do próprio estímulo, muito mais, mas todos podem desenvolver. Como eu disse, hoje a visão da inteligência é diferente. A inteligência, são múltiplas. Todo mundo é bom em alguma coisa e inteligente em alguma coisa. Então eu poderia dizer assim, todo mundo tem um instrumento bom em alguma coisa e pode fazer alguma coisa boa para alguém. E por que não está fazendo? É esse convite que essa parte do capítulo nos traz. O que você está fazendo com a ferramenta de inteligência que você tem? Então a gente tem que olhar e falar assim, mas Anderson, ele disse aqui que se você não usar bem, ela pode ser tirada. E diz na vida futura que aquele que usou muito mal a inteligência vai responder de forma triste, dolorosa. Eu entendo que o dolorosa aqui seria o repassar novas encarnações em planetas talvez de expiação e provas, não de regeneração e não de felicidade, porque ainda não passou pela prova, você recebeu um instrumento. E normalmente a gente vai falar aqui, né, na ideia dos médiuns, que são chamados de missionários. Por quê? Médium é o intermediário, aquele que consegue trazer a mensagem da espiritualidade para a humanidade. Então, se ele fez mau uso, né, tem até um livro de Chico Xavier e André Luiz, né, daquela série de André Luiz, que são missionários da luz. Quer dizer, missionário, como eu falei, aqueles que estão compromissados em levar a palavra do Cristo com entendimento. Então a mediunidade também é um instrumento, é uma ferramenta que a gente precisa usar. E a inteligência também, muito bacana isso. Então se a gente coloca nesse ponto, todos podem ter e estimular a sua inteligência. Anderson, mas eu não consigo aprender e tal. Aí a gente vai falar da questão física. A inteligência, então, ela pode estar... Anderson, a inteligência vem do espírito ou ela vem do corpo físico? Como assim? Eu não consigo memorizar, eu não tenho memória. Ai, me dá dor de cabeça. Então a gente tem que entender, como nós encarnacionistas somos, que talvez nós ferimos o nosso corpo físico numa encarnação passada, que vai nos limitar. E a ciência, a neurociência tem mostrado isso, tem trazido para nós, que é fantástico, né? As sinapses, os neurônios, coisa mais linda os neurônios, não sei se vocês viram, depois eu vou deixar nos comentários aí do Facebook para o pessoal acessar, como é que funcionam os neurônios, as sinapses. Então tem coisa a mais. A gente precisa... Agora imagina você que utilizou mal esse recurso numa vida passada. Não soube usar. Porque quando o Ferdinando diz aí que vai ter dificuldades na vida posterior, ele está querendo falar nesse sentido. Vamos pensar um pouco nisso. De repente você tinha a ferramenta e usou mal a ferramenta. Você desencarna, chega lá com seus compromissos, viu que você não fez nada da sua missão, do seu compromisso, você vai precisar voltar para rever esse compromisso. Olha que interessante isso. A doutrina espírita vai esclarecer isso para a gente. De repente, nessa encarnação passada, que você foi uma sumidade de inteligência, na outra encarnação, por ter ferido esses órgãos, não utilizado a ferramenta que enferrujou, você não vai poder utilizar tudo isso, mesmo tendo os recursos. Por quê? A gente vai entender, como isso funciona? Como é que se dá? Vamos pensar numa hipótese que a literatura espírita nos traz. Daquela pessoa que cometeu um suicídio, um autodeslocado, ela não enxergava nada e de repente foi por esse caminho doloroso. Não nos cabe julgar, nos cabe orientar que o suicídio nunca é saída para nada. Você só vai complicar suas existências. Você já não está fácil nesse momento, vai ficar mais difícil. Eu gosto de dizer menos fácil, né? Ficar menos fácil para você recuperar isso. Mas vamos aqui só para tentar ilustrar como é que se perde uma inteligência. Na encarnação passada você foi muito inteligente, e nessa encarnação você tem uma deficiência mental. Você não consegue desenvolver a sua inteligência. Por que isso? Porque você, na encarnação passada, pode ter ferido
o seu cérebro, o seu corpo físico, que repercute no perispírito, e isso tem uma dificuldade de você passar suas ideias. Você até tem as ideias. É lógico, e precisa ter, para você passar pela prova que você também muitas vezes escolheu como resgate. Isso é lindo na doutrina dos espíritos. Talvez esteja aí toda a beleza do Criador e nos dá nova oportunidade. O Ferdinando fala de existências miseráveis se você não fizer bom recurso do instrumento da inteligência que lhe foi dado. Você vai se arrastar, né? Ele fala arrastar existências miseráveis, né? Forte a palavra, a gente fica assim, opa. E sim, e a gente quando chega no plano espiritual e vê o plano que nós tínhamos e vê que a gente não avançou onde nós devíamos, a gente tende a fazer isso mesmo. A gente pede, não, peraí, não. Eu quero passar por essa situação. Aí chega aqui na situação, a gente passa pelo véu do esquecimento e não quer mais passar por ela. E começa a reclamar de Deus, eu não acredito em Deus, eu estou todo aqui torto, eu não consigo passar as minhas ideias, eu queria, mas Deus não existe. Quer dizer, você veio para resgatar aquilo que você perdeu no instrumento passado e não aceita a situação que você encontra. A gente para pensar das pessoas que sofrem de locomoção, questões motoras, neurológicas. Anderson, todos os casos são por conta de uma existência passada utilizada de uma forma? A doutrina espírita vai mostrar para nós que muitos casos sim. Cada caso é um caso. Eu não estou aqui colocando regra. Cada caso é um caso. Mas de todos eles, a inteligência nos faz entender que tem uma necessidade para o espírito ali. Ele pediu essa condição para resgatar algo que ele não soube utilizar. Eu falei, então você tem uma ferramenta que ela não é nem boa nem má. A capacidade que o indivíduo tem de utilizá-la é que vai fazer com que ela seja boa ou má. Ela é sui generis, né? A gente tem a inteligência então como instrumento, que é um atributo exclusivo da alma. E a gente vai entender que alma é o espírito encarnado. Alma é espírito encarnado, segundo Allan Kardec. Porque antes disso, a gente só tem instinto. Nos outros reinos que nós passamos, o reino animal, por exemplo, que nós passamos por ele, a gente só tem instinto, a gente ainda não tem inteligência. Ele é um atributo exclusivo da alma, tá? No capítulo 3 de Gênesis. Kardec vai explicar isso. Então, o que ela nos dá? Ela nos dá a liberdade. A inteligência nos dá a liberdade do quê? Liberdade de escolha. A gente sabe que isso é livre-arbítrio. A escolha é sua. Ou bem menor, que nós chamamos de mal. A escolha é nossa. Então, se a gente tem essa facilidade da inteligência, a gente tem que fazer bom uso. Porque quando você faz o bom uso da inteligência, você vai fazer o bom uso, vai ser útil para você, para o outro e para o mundo. Olha que legal. A inteligência é útil para ti, né? Para mim, para os outros e para o mundo. Porque talvez alguém pegue um texto complexo e fale de forma tão tranquila que as pessoas vão entender o que ele está falando. Nossa, então era isso. É isso. Mas também, se o outro é capaz de ler um texto complexo e conseguir com uma facilidade, porque ele teve estímulos que criaram essas condições nele, o órgão não está ferido. As sinapses cerebrais funcionam mais rápidas. Ele busca os estímulos. Ele consegue fazer isso. Não tem um problema físico. A ciência dura, ela vai te apresentar que isso é um problema no cérebro. Isso é um problema físico. Isso não tem nada a ver com o espírito, até porque esse lado da ciência é que não vê isso. Mas nós, espíritas, temos a ciência como uma das nossas bases nesse triângulo equilátero, onde os ângulos iguais são a filosofia, a ciência e a religião. Então, isso é o mais incrível para nós.
A ciência vai mostrar, ó, isso acontece por causa disso. A doutrina espírita vai dizer que o espírito está passando por uma provação ou por uma expiação. É grande para nós espíritas, nesse momento ainda da humanidade que a gente atravessa, qual religião pode dizer que, se algo do que foi dito nos nossos ensinamentos, na nossa doutrina, for comprovado pela ciência, que ficou para trás, fique com a ciência. É um caráter progressista que a doutrina espírita tem. Então a gente vai entender que aquela pessoa, Kardec vai nos... deixa eu esclarecer isso. Kardec vai dizer para nós que nós somos espírito envolvido por um perispírito, parece com o nosso corpo físico, e o próprio corpo físico. Então, espírito, perispírito e corpo físico. Se na encarnação, por exemplo, eu sou inteligente, eu sou uma dessa sumidade, acho que eu sou o máximo, e só eu sou o máximo. Cada vez que eu mostro que as coisas dependem da minha inteligência, que eu sou melhor que todo mundo, que vocês retardatários fiquem para trás mesmo, vocês devem me alegrar, porque eu sou a sumidade, como o Ferdinando fala, vocês devem me seguir, né? Vocês têm que ser meus seguidores, né? Bajuladores, ser servido. A gente vai perder e pode perder a encarnação, como o Ferdinando dá o recado. O recado foi dado. Não vos orgulheis e não se envaidece. Por ser isso. Se isso foi dado é para você fazer bom uso. E o bom uso é o quê? Ajudar justamente essas pessoas que não têm. E fazer eles também herderem. Trazer eles. Porque de repente a pessoa até quer acompanhar. Mas às vezes ela não acompanha por uma questão natural, física dela. Por quê? A gente entende que o físico foi afetado na encarnação anterior. E ela não consegue mesmo. Graças a Deus, a nova pedagogia, não tão nova assim, mas vai nos mostrar que o indivíduo é o seu protagonista, é o protagonista da história. É um indivíduo carregado de saberes. Ele não é uma tábula rasa, que não tem nada ali, uma folha em branco que nós, professores, temos que imprimir a ideia para ele. Não, não foi assim. Numa escola passada, numa educação passada, que alguns insistem ainda, chamada de tradicional, traz esse tipo de informação. Esses dias, só para ilustrar isso, estava conversando com uma amiga minha, a Nelma, da Sociedade Espírita Inspiração também, do qual eu faço parte. A Nelma, tanto eu quanto ela, quanto os garotos, 8 ou 9 anos, 9 anos, na quarta série, né, primária, que hoje é fundamental, os anos iniciais ali, nós somos escolhidos como os alunos mais inteligentes da sala. Inclusive ela ganhou um presentinho, eu também ganhei um presentinho, porque nós éramos os mais inteligentes da sala. E a gente tem a felicidade, passado 40 anos disso, de nos encontrarmos e encontrarmos com a nossa turma. E a turma fica encantada, tanto comigo quanto a Nelma, que nós somos os que temos as melhores memórias. Lembramos de tudo. Lembramos dos fatos, daquilo que aconteceu. Quando eu não lembro, a Nelma lembra. E a gente, quando se reúne, aquela turma toda ali, 15, 20 pessoas, fica contando essas coisas. Dia desse, estava tomando um café com a Nelma, eu falei, não, mas você sabe que a gente não é o mais inteligente da turma, né? Não, acho que nós éramos. Nós ganhamos até prêmio e tal. Eu falei, não. Nós tínhamos a melhor memória, não. Porque a educação era baseada em memória, em memorização. E eu e você, hoje eu percebo ainda mais, como nós tínhamos as melhores memórias, então tudo aquilo que era passado nós tínhamos memória, gravávamos, por isso que nós tínhamos as notas mais altas. Mostrava que a avaliação estava equivocada, porque tinha muita gente mais inteligente que eu ali. Só que talvez não tivesse a memória que eu tenho, a facilidade que eu tenho de gravar. Então, ser mais inteligente é tão relativo. E essa relatividade é que nos faz entender, eu e ela, é verdade, né? A educação era feita daquela forma, e nós respondíamos referente à educação que recebíamos. E qual era a educação? De memorização. Hoje o indivíduo é levado a pensar. A gente respeita
o ritmo de cada um que está me ouvindo aqui. Todos que me ouvem e que me assistem pelo Facebook, cada um vai entender de um jeito. Vai ter uns que vão ter captado rapidinho, outros vão ter uma dificuldade, mas eu não estou entendendo ainda o que ele está querendo dizer. Quer dizer que eu tenho um instrumento, então como é que eu vou usar esse instrumento? Então, se todo mundo é inteligente, quem é mais inteligente, então tem que ter um compromisso de auxiliar quem não tem. Isso ficou claro. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu descubro isso? Como eu venço isso? Se todo mundo tem essa inteligência, vamos estimular essa inteligência para ela aumentar. Se por acaso, fisicamente, ela não possa funcionar nas questões cerebrais, mentais, ela vai usar de outra forma. Todo mundo tem um dom, né? Uma forma de fazer alguma coisa legal. Um bolo, um desenho, cantar, falar, todos têm. Então eu estou entendendo aí que a missão é um compromisso que todo ser humano inteligente tem na Terra, de fazer a sua inteligência, que é uma ferramenta, utilizar para fazer bem a si, ao próximo e ao outro. Onde a inteligência entra, a dor desaparece, ou melhor, o sofrimento desaparece. A dor diminui e o sofrimento desaparece. Eu diria mais, onde a inteligência entra, acaba a ignorância. E o que a ignorância é? Aí, para a gente encaminhar já a palestra, a ignorância é a causadora de todo bem menor. A ignorância é a causadora de todo mal. Porque Allan Kardec vai nos falar, vai nos trazer a informação de que o bem que existe e que o mal é uma ilusão. Você está preparado para isso? Que só o bem existe na sua vida? Que tudo concorre para o teu aperfeiçoamento, melhoramento e sua evolução? Não adianta eu evoluir só individualmente. A evolução se dá coletivamente. Senão, nós não veremos um planeta onde estamos cercados de pessoas. Pessoas que talvez numa encarnação passada, na família, a gente tenha feito mal. Vamos se reunir todo mundo lá. Quem vai dessa vez? Não, eu não vou mais. Não, você fez mal pra mim, na outra eu não quero ir. Não, mas dessa vez eu vou acertar. Me perdoa, eu te perdoo. Vamos tentar novamente. Então tá bom, vamos reunir a turma. Quando a gente fala reunir uma turma, gente, no mínimo aí tem umas 100, 200 pessoas. Família, família, família. E aí o pessoal se reúne e vamos mergulhar nesse orbe, nesse círculo, nesse mundo, onde Jesus veio e disse a palavra amor. E quando Jesus disse a palavra amor, os espíritos ébrios desceram ao círculo. E numa encarnação, há famílias que se entendem rapidamente, é aquela coisa, aquela perfeição, mas há famílias que têm uma dificuldade. Tudo explicado com a pluralidade das existências. A inteligência, então, nos traz que a doutrina espírita começa a nos esclarecer daquilo que nos é importante. E o importante é o bem, é o amor. A inteligência nos faz o uso do bem. E entender que o mal é um bem menor. Porque o mal para mim pode ser bem para o outro. E é dessa forma que as coisas começam a acontecer no mundo. E a gente possa fazer algo diferente. Usando o instrumento que nós temos. Então a inteligência, ela está em nós para que possamos fazer como um instrumento do bem. Porque o bem em nós atrai o bem no outro. O bem provoca o bem. O amor provoca o amor. E quem nos ensinou o amor foi Jesus. Que nessa manhã de domingo possamos buscar o Cristo naquilo que Ele tem de melhor. Não julgou, não criticou, não falou mal, sempre nos mostrou o caminho do bem. Mostrou que por Ele, guia e modelo na questão 625 do Livro dos Espíritos, nos diz, eu sou. Quando eu falo eu sou, eu estou falando Deus em mim é. Deus em mim é, eu sou. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A gente não pode esquecer que esse item
De todo o capítulo 7 que eu estou lendo, a missão do homem inteligente na Terra, que eu brinquei aqui como compromisso do ser humano inteligente no planeta, vem de uma bem-aventuranças. E bem-aventurados os pobres de espíritos. Pobres não no sentido de falta de recursos, mas pobre é aquele que não tem a humildade de entender que Deus maior é que nos deu a oportunidade de vir à Terra e nos deu os instrumentos necessários para que nós fizéssemos uma boa plantação, para que a colheita seja ou fosse satisfatória nas existências futuras. E essa é a oportunidade de usar com inteligência, sabedoria, usar essa ferramenta, que é o bem em você, buscar o bem em si. E quando você se enche de bem, você se enche de bem todos que estão ao seu redor. Esse é o bom uso da inteligência. E que nessa manhã possamos refletir se estamos sendo inteligentes, fazendo bem o uso daquilo que estamos recebendo nessa manhã. Nesse despertar, essa inteligência que lhe foi dada. Está fazendo bom uso? Vai começar a fazer bom uso dessa ferramenta que todos temos, uma pouquinho, outras maiores, mas aqueles que têm maior têm um compromisso maior ainda, como nós aqui temos, de tentar alavancar no teu coração a vontade de mudança. Mudança essa que vai te levar sempre para o melhor. Que a paz do Cristo, então, esteja em nossos corações nesse encerramento da palestra e da palavra da manhã de hoje. Muito obrigado, Anderson. E sem mais delongas, amigos e amigas do Momento Espírita, nós vamos ao nosso Momento Mensagem de hoje. Lâmpadas e inteligências. Agora um recado para o seu coração. Momento Mensagem para reflexão. Lâmpadas e inteligências. As lâmpadas servem para iluminar. Para isso, são dotadas de potências de iluminação diferentes. Há lâmpadas de 60 watts, de 100 watts, de 150 watts. Esse número em watts diz o poder de iluminação da lâmpada. Também as inteligências servem para iluminar. Nos gibis, o desenhista, para dizer que um personagem teve uma boa ideia, desenha uma lâmpada acesa sobre a sua cabeça. As inteligências, à semelhança das lâmpadas, também têm potências de iluminação diferentes. Os homens inventaram testes para medir a wattagem das inteligências. Ao poder de iluminação das inteligências, deram o nome de QI, coeficiente de inteligência. As inteligências não são iguais. Pessoas a quem os testes inventados pelos homens atribuíram um QI 200 têm um poder muito grande para iluminar. Alguns, para se gabar, chegam a mostrar sua carteirinha, dizendo que sua inteligência tem uma wattagem alta. Mas nós não olhamos para as lâmpadas. As lâmpadas não são para serem vistas. As lâmpadas valem pelas cenas que iluminam, e não pelo brilho. Olhar diretamente para a lâmpada ofusca a visão. Há inteligências de wattagem 200 que só iluminam esgotos e cemitérios. E há inteligências modestas, como se fossem nada mais do que a chama de uma vela, que iluminam sorrisos. Uma lâmpada não tem vontade própria. Ela ilumina o objeto que o seu dono escolhe para ser iluminado. A inteligência, como as lâmpadas, não tem vontade própria. Ela ilumina os objetos que o coração do seu dono determina que sejam iluminados. A inteligência de quem ama dinheiro ilumina dinheiro. A inteligência dos criminosos ilumina o crime. A inteligência dos artistas ilumina a beleza. A inteligência é mandada. Só lhe compete obedecer.
As considerações luminosas de Rubem Alves nos fazem pensar um pouco a respeito de como estamos utilizando este grande instrumento que temos, a inteligência. O que temos iluminado com ela? O que temos feito desta grande habilidade da qual dispomos? Allan Kardec deixa claro que a inteligência nem sempre é penhor de moralidade, e o homem mais inteligente pode fazer um uso pernicioso das suas faculdades. Assim, ter uma inteligência avantajada não significa ser um homem de bem, não significa ser uma alma evoluída. É necessário que essa inteligência esteja sendo canalizada para o bem, para a civilização e aperfeiçoamento da humanidade. A mesma inteligência que desenvolve uma arma química pode desenvolver vacinas e remédios. A mesma inteligência que manipula as leis e as pessoas em benefício próprio pode ser a inteligência que auxilia, que defende os fracos e oprimidos. A mesma inteligência das estratégias criminosas de usurpação do dinheiro público pode ser utilizada na reconstrução de cidades, na restituição da dignidade de povos abandonados por interesses materialistas. Basta que a lâmpada ilumine o que deve iluminar. Basta que façamos escolhas acertadas e demos ordens corretas à nossa inteligência. A inteligência, como as lâmpadas, não tem vontade própria. Ela ilumina os objetos que o coração do seu dono determina que sejam iluminados. E agora vocês vão saber o que anda acontecendo no movimento espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos e região. Filie-se por apenas R$16 mensais e receba também mensalmente em sua residência um livro espírita. Ligue para a USE 3307-5495 ou mande uma mensagem, pois esse número é também o WhatsApp. Repetindo, DDD 16 3307-5495 ou dirija-se à livraria na Rua Padre Teixeira, esquina com a Rua 9 de Julho. Horários de atendimento de segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 17h30 e aos sábados das 9 às 13 horas. Nós estamos esperando você. Palestras USE São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual, quinzenalmente aos domingos às 17 horas. Palestras transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube, que possibilitam a quem assiste participar fazendo perguntas. Hoje, domingo, dia 22, a palestra será às 17 horas, como sempre, e será de Ana Cristina Gomes, que abordará o tema O Livro, o Céu e o Inferno, Despertando Consciências. Divulgue também para seus amigos e seus familiares. A transmissão sempre é realizada pelos seguintes canais: Facebook da USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, Facebook da Conesc, pelo YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Palestras USE São Carlos, quinzenalmente aos domingos às 17 horas. Palestras USE São Carlos, estímulo à educação do ser espiritual. Assista e participe! Falando em participações, amigos e amigas do Momento Espírita, nossos agradecimentos a todos vocês que estão participando através do WhatsApp ou através do Facebook essa semana. Então, muito obrigado a você, Alexandra Camargo, Ana Silva e Samuel do Jardim Tangará, Ângela Zorzenon, Ângelo Chianfrone, Carlos Andreucci, Carol Duarte, Cidinha Espim, Cidinha Mata, Cidinha Mazo, Sidoca Rodrigues, Cláudia Denise da Silva, Cleusa Negrisoli do Cruzeiro do Sul, Cristiane da Redenção, Elizabeth lá do Douradinho, a Ferrossi, também Fernando Colombera do Parque Primavera, Helena Andretta, Hélio Porciúncula do Centro, Ilva Alves Siqueira, Inês de Campinas, Imaculada de Almeida do Centro, João Carlos da vizinha cidade de Baté, lá do bairro Icaraí, José Carlos Espim da Vila Neri, José Carlos Manfred da Vila Prado, Júnior Almeida do Nosso Lar, Karina Juju Cruz, Luciana Pitirilli, Ma Aguilar, Marcelo Charaba lá do Recreio Campestre, Márcia do Araci,
Márcia do Mirante da Bela Vista, Márcia Regina de Oliveira, Maria de Baté, Maria Cândida da Vila Neri, Maria Conceição da Vila Monteiro, Maria Elizabeth Correia, Maria Helena do Mirante da Bela Vista, que nos comunicou na sua mensagem que além de ouvir o programa pelo rádio, depois assiste pelo Facebook e compartilha com os seus familiares de Santo André e São Bernardo do Campo. Muito obrigado, porque nós estamos sempre pedindo. Compartilhem para que esse programa, a mensagem do Consolador prometido por Jesus, possa chegar a mais irmãos e irmãs. Maria Roseli dos Santos, muito obrigado a você também. Mário Fernandes de Oliveira, Miltinho Carvalho da Vila Monteiro, a Neide da Vila Jacobucci, Norberto do Azulvilho, o Ósio da Vila Neri, que é um ouvinte que está sempre compartilhando. Muito obrigado, Ósio. Ricardo Barbosa, Rosa do Araci 2, a Rosângela do Botafogo, Roseli Gibote do Araucária, a Rosemaria do Araci 2, Rose da Redenção, Sérgio e Márcia Bufa do Centro, Silvia Helena Pulgrossi, Suzelane Zantucci, Tânia Aparecida Faria, Tânia Campos, a Val da Araci 1, o Walter do Mirante da Bela Vista e a Vina Baroni. De coração, muito obrigado a todos vocês. E ao ouvinte Marilisa, moradora no bairro Santa Felícia, fez uma pergunta no programa de domingo passado que será respondida por Otacílio Nascimento, que é físico, professor universitário, escritor, palestrante espírita e trabalhador da Sociedade Espírita Obreiros do Bem em São Carlos. Otacílio, a Marilise em sua mensagem diz o seguinte: tenho muito medo da velhice sem condições financeiras para prover essa etapa da vida. Jesus falou, olhai os lírios do campo, mas os lírios não precisam comprar remédio, pagar IPTU, etc. Eu gostaria muito de ouvir uma explanação a respeito desse tema que aflige muitos idosos. Otacílio? Bom dia, Marilisa. Obrigado pela sua colocação. Para responder a você, vamos lembrar da passagem de Jesus de maneira completa, para que a gente possa então ter uma ideia mais justa sobre o significado desses ensinamentos de Jesus. Jesus então fala no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 19 até o 34, sobre as nossas preocupações com relação à vida física. E ele diz claramente assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura, 1 centímetro ao seu tamanho? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai
primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Essas lições de Jesus nos colocam em confronto com a nossa posição na vida terrena em função de quais são os nossos verdadeiros valores. Se são as coisas do mundo que são transitórias, ou se são as coisas do espírito que são permanentes. Se nós somos espíritos imortais, Marilisa, não há por que preocupar-se com o dia de amanhã, porque não garantimos para nós mesmos um minuto sequer de nossa vida. Podemos morrer ou desencarnar, como dizemos nós os espíritas, a qualquer instante. E desencarnar não é perder a vida, é simplesmente mudar o estilo de vida. Deixamos a vida material para cuidar exclusivamente da vida espiritual. Então, nessas lições, Jesus nos chama a atenção para a nossa realidade permanente. Nós somos espíritos e temos que viver na Terra como homens e mulheres, cumprindo os nossos esforços no trabalho, nas nossas realizações pessoais, mas tendo sempre em mente os objetivos espirituais. A nossa profissão não é apenas para que tenhamos o recurso para cuidar do nosso corpo, através do salário ganhado com honestidade. Mas é muito mais do que isso, é uma oportunidade de servir aos nossos semelhantes. Você foi professora, então você ajudou muitas pessoas a ler, escrever, pensar, com os ensinos naturais que você ofereceu na sua escola, onde você trabalhou. Então você ajudou a formar gente, formar pessoas. Isso é mais importante do que o salário que você recebeu, porque você já gastou todo ele. Você tem hoje uma aposentadoria que lhe dá condições de você viver modestamente, porque eu sei que o professor ganha pouco, mas é suficiente para que você possa chegar até o final da sua vida sem a preocupação imediata do dia de amanhã, porque o dia de amanhã é do espírito, não é do corpo. Como diz Jesus aqui, os lírios do campo se vestem lindamente, mas depois são queimados no forno, porque eles são materiais e têm vida efêmera. A nossa vida no corpo também é efêmera. Nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, trabalhamos, realizamos coisas, cometemos inquietações, equívocos, mas voltamos para o mundo espiritual porque somos espíritos imortais. E é com o espírito que devemos nos preocupar, portanto, com o alimento da alma, com a saúde da alma, porque o corpo é perecível. Não importa se nós vamos ter, como na simbologia da lição de Jesus, através do nosso corpo, devolvê-lo aos fornos que a vida oferece como finalização da vida material. Porque o corpo vai se decompor de qualquer maneira. Mas o corpo não é a vida. O corpo é uma representação de parte de nossa vida como espíritos imortais. Portanto, é essa chamada de Jesus. Não nos preocupemos excessivamente com o corpo. Apenas o suficiente para que ele tenha o mínimo necessário. E entreguemos a nossa vida a Deus, com confiança absoluta nele, porque somos filhos dele. E como filhos dele, somos imortais. E o que nos interessa, em última instância,
é a nossa tranquilidade espiritual. Por isso Jesus nos recomenda: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Mas basta para nós a cada dia aproveitarmos para conquistarmos valores espirituais. Então não se preocupe. Se nós tivermos de sofrer ainda no corpo físico, doenças, dificuldades de cuidados com o corpo, tudo isso é um treinamento para a vida espiritual. Confiemos em Deus e tenhamos a coragem de enfrentarmos a nós mesmos e buscarmos na vida material o que é definitivo para o espírito, que é o conhecimento das leis espirituais que nos governam, dos ensinamentos de Jesus e a nossa prática no bem comum, aprendendo a compreender, amar e servir a todos os nossos irmãos em humanidade. Confie em Deus, minha amiga, e não se preocupe com o dia de amanhã, porque nós não sabemos como ele vai ser. Talvez você nem passe por qualquer dessas dificuldades que você está preocupada, porque a gente pode morrer de repente. Mas a gente pode também ficar doente e precisar da experiência do sofrimento para deixarmos as nossas falhas na vida corporal e recuperarmos em nós a tranquilidade espiritual que precisamos ter. O sofrimento não representa para nós uma tortura, mas apenas uma depuração. Quando temos que passar por dificuldades e sofrimentos, é porque nós, como espíritos imortais, precisamos nos libertar de equívocos e erros do passado. Por isso é que Jesus nos recomenda para que a gente se preocupe, não é, com as coisas do mundo espiritual e com a justiça de Deus. Ele diz isso claramente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Que Deus te ilumine e que você tenha coragem de realizar isso. Muita paz. Muito obrigado, Otacílio, pela sua participação especial para responder ao questionamento da Marilisa, lá da Santa Felícia. E agora, Anderson, fique à vontade novamente você, que foi o convidado dessa manhã de domingo, que falou com tanta propriedade sobre a missão do homem inteligente na Terra, para as suas considerações finais. Então, Beto, as considerações finais lembrar que essa inteligência todos possuímos. Inteligência também é saber e todos temos saberes. E quando trocamos os saberes, a coletividade evolui. Evolui individualmente e evolui coletivamente. Façamos o bem. Façamos o bem pelo bem. Isso é ser inteligente. Você sabe que o bem é aquilo que te agrada, que te faz bem, te faz alegre, te faz feliz. E o bem menor, o mal, aquilo que te machuca, que te deixa chateado, que não é legal. Seja inteligente. Faça a escolha pelo bem. E você vai ver como a sua vida vai se transformar. E eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada de usar a minha inteligência. E agradecer a paciência daqueles que nos ouviram nesse momento. E até uma próxima oportunidade. Que o Cristo possa abençoar a todos e possamos usar essa inteligência, espalhar o bem. Esse é o compromisso, a missão. Espalhe o bem também. Se hoje aprender um pouquinho mais, faça o seu coração vibrar ainda mais, amando sempre. Porque essa é a lição do Cristo. Amar como Ele nos amou. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Até um próximo encontro.
Muito obrigado, Anderson. E assim, amigos e amigas, nós estamos encerrando mais um Momento Espírita. Presentes nessa manhã de domingo diante dos microfones da Rádio Clube 1, FM 91.1 Band News na macro região. Esse que fala, Beto Bittencourt, nosso companheiro de apresentação Zezinho de Mel, nosso convidado Anderson Rodrigues de Melo e Otacílio Nascimento respondendo à pergunta da ouvinte Marilisa. Obrigado, Rossi, que fez a nossa sonoplastia. Obrigado a todos os voluntários do Momento Espírita da produção, coordenados por Clemente Mancini. Mas muito obrigado a você, de coração, amigo ouvinte, amiga ouvinte, que estiveram conosco até o derradeiro minuto de mais um Momento Espírita. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!